Gente, trabalhadores, estudantes, idosos, gestantes, crianças. A maioria da população em Porto Velho depende do transporte coletivo. E um dos problemas que os usuários enfrentam são as péssimas condições, não dos ônibus, que estão até melhores, mas dos abrigos ou das tais paradas de ônibus. Às vezes nem abrigo existe. Além de enfrentar um ônibus lotado, faça sol ou chuva, a população ainda tem que enfrentar dificuldades na espera do transporte. Meu querido André foi à rua, acompanhou o roteiro dos usuários do transporte da BR-364 e ele traz essa matéria para a gente entender como é difícil a situação de quem precisa do busão. Já reparou que no mês do São João a gente está sempre falando de alguma coisa como esta situação? Então vai lá. Andrezão, é com você. Boa tarde, Léo. Boa tarde, ao amigo telespectador do Cidade Alerta Rondônia. Hoje a nossa equipe vai tentar mostrar a difícil realidade dos usuários do transporte coletivo aqui da capital. De acordo com os próprios passageiros, alguns deles já esperaram mais de 1h30 os ônibus que fazem a linha aqui na BR-364. O que dá para perceber é que no primeiro quilômetro não existe nenhum abrigo para os passageiros, a não ser esse aqui. Ana Paula estuda na escola João Bento da Costa, zona sul de Porto Velho. Ela precisa andar quase 1 quilômetro para poder pegar o coletivo que só passa na BR-364. A jovem estudante é apenas uma das personagens dessa matéria, que reclama das péssimas condições dos abrigos, ou melhor, dos pontos de ônibus ao longo da BR. Bom, vamos dizer, ônibus demora muito, como o senhor mesmo disse, só tenho essa parada, se eu perco um balão é depois de 1 hora mais ou menos, eu moro lá no Bairro Novo, é muito difícil, o ônibus passa de 1h30 a 1h30, só tem um ônibus. Uma imagem bastante curiosa que chamou a atenção da nossa equipe é justamente essa. As meninas estão sentadas lá na sombra porque aqui no abrigo não tem aonde elas se protegerem do sol. Olha, Léo, nesse trecho aqui da BR-364, bem na frente aqui do Bairro Novo, a situação ainda é mais grave. Os usuários do transporte coletivo que estão nessa parada de ônibus aqui, eles têm que dar a volta e esperar o motorista parar antes dessa poça de lama aqui. Alguns trechos do acostamento da rodovia não favorecem a parada dos ônibus, e muito menos quem está esperando por eles. A falta de segurança ao longo da BR preocupa e é uma constante ameaça aos passageiros. Todos os dias, sem contar que quando a gente vai nesse horário, a gente sai 5 horas, né? E a gente vem pegar um ônibus meia hora depois, que passa 5h30. E quando pegamos ainda também super lotados os ônibus, aqui na parada, como vocês veem, a gente tem que ficar no sol, porque não tem como a gente, ou então vir pra cá, pra sair do sol quente. Quando chove, a situação aqui ainda é pior? É pior pelo fato de que nós não temos aonde nos abrigar e acabamos nos molhando por aqui, ou então teremos que voltar para dentro da empresa, esperar a chuva passar, ou então encarar a chuva mesmo e sair correndo para dentro do busão. E se tu perder o horário do teu ônibus, vai passar depois de quanto tempo? 1h30 mais ou menos, e aí já tá tarde, já tá noite, e a gente corre o risco de ficar aqui na parada e ainda ser assaltado. Aconteceu algum assalto que você ficou sabendo, algum caso assim? Aqui na nossa parada não, mas os ônibus que vêm do Candeias, nós fazemos esse percurso, diariamente está sendo assaltado. Léo, uma imagem bastante curiosa. Essa galera aqui estuda no Senai Setem, aqui na BR, já próximo ao município de Candeias do Jamari, e não tem um abrigo para esperar o ônibus. Não tem. A galera tá esperando o ônibus em pé. É isso mesmo? Isso mesmo, todos os dias. Nós viemos lá do Senai Setem para cá para BR sem nenhum tipo de proteção. Quando chove, nós pegamos chuva, inclusive lá também. E os ônibus demoram muito aqui, é perigoso, entendeu? E nós estamos até elaborando um abaixo-assinado por conta disso. Nós queremos uma parada de ônibus, nós queremos mais ônibus para atender aqui, porque é ridículo essa situação mesmo. Até o motorista do ônibus que faz a rota Candeias-Porto Velho concorda que deveria sim ter mais pontos de coleta para os passageiros ao longo da rodovia. Toda parada, na verdade, tinha que ter, né? É difícil, né? É difícil. É triste essa cena, de verdade, é lamentável, é de partir o coração. Você viu que até o motorista do ônibus concordou com a gente. São apenas 6 paradas de ônibus, ou no máximo 7 paradas de ônibus, desde lá, do Trevo do Roque até aqui próximo ao Candeias. Os alunos reclamaram que tem que atravessar todos os dias a mureta, não tem faixa de pedestre, sinalizando que aqui é uma travessia, nem sequer um abrigo
para os jovens estudantes terem aonde esperar os ônibus. Ei, André, que parceria que a gente está fazendo, hein? Botando o dedo na ferida. Queria lembrar, a gente está falando aí da BR-364. Antes de voltar aí para a BR-364, eu queria lembrar que aqui na frente da TV, aqui tem uma parada de ônibus. Tinha uma árvore aí, cortaram a árvore e a parada continua lá. A parada. Mas se você olhar direito, não tem placa. Sabe como é que as paradas são? Isso é um sistema que a gente não entende muito bem como é que funciona. Alguém bota a mão a primeira vez, o ônibus para. 2 pessoas botam a mão, o ônibus para. 3 vezes, pronto, a partir daí, como diz o meu amigo Zé Carlos de Sá, vira tradição. Com 2 vezes já vira tradição. Aí o ônibus começa a parar ali. Aí você faz assim, mas se já é uma parada, pra que a gente vai botar placas? Todo mundo já sabe que é parada. É uma ideia. Aí é o seguinte, quando chove, todo mundo tem sombrinha, guarda-chuva ou agasalho, enfim. Fica lá esperando o ônibus, nesse lugar que não tem cobertura, que não é abrigo. Se todo mundo tem cobertura, então não precisa colocar abrigo, porque está todo mundo já protegido. E aí vai deixando. Aí vem o sol. Ah, mas o sol é só um período. Aqui é a terra da chuva. O rainforest, a floresta da chuva. Então para que botar abrigo? Nada. Agora, ali são 17 quilômetros entre Porto Velho, ali do Trevo do Roque, onde tem aquele negócio que a gente chama de viaduto, até o Candeeiro do Jamari. 17 quilômetros. Em 17 quilômetros, 6, 7 paradas. Como é que são as paradas? Desse jeito que a gente vê aqui. Se você sair aqui da TV e dobrar ali depois na Avenida Tiradentes, do lado direito, tem uma parada de ônibus ali. Sabe onde é que fica? É o seguinte, aqui está a avenida. A pelo menos 20 metros, 15 metros, tem uma parada. Claro que o ônibus anda por aqui, ele não vai andar por aqui, onde não tem asfalto. O pessoal fica lá. Sabe qual é a parada? Uma árvore. E assim são tantas aqui em Porto Velho. Eu me lembro de um candidato ou uma candidata, não me recordo direito. Bem, recordar eu recordo, mas não vou nem falar quem é não, porque é para não... Que prometeu que ia colocar não sei quantas paradas de ônibus aqui, 350 paradas de ônibus. Se eu for prefeito, eu vou colocar 350 paradas de ônibus. Eu fiquei parado assim, pensando no seguinte, de onde é que surgem esses números? 350 paradas, será que 350 abrigos? O abrigo aqui não tem padronização nenhuma. Tem uns que são feitos de lata velha, se o cara encostar é capaz de pegar tétano. Tem uns que são aqueles negócios mal feitos pra caramba, uma placa de concreto colocada em cima de alguma coisa. Ninguém está se preocupando com a população. O transporte coletivo não é coletivo não, gente. Isso aí é transporte para gado, para boi. Isso é transporte para gente não. Isso aqui tem condição de fazer um transporte muito melhor. Como é que a gente vai ter um sistema coletivo de ônibus que seja minimamente decente? Não queremos nada de... A gente não quer que o Porto Velho amanhã cedo se transforme numa Curitiba. Mas a gente não precisa ser a última cidade do Brasil em termos de atendimento público. Léo, mas não é assim não. Não é a última cidade do Brasil não. Cidade talvez não, mas na capital sim. Não é verdade. E o povão daqui, o cara que paga o imposto aqui é o mesmo cara que paga o imposto em Curitiba. Lá em Curitiba ele tem um serviço, aqui ele tem outro. Por quê? Porque nós somos piores que Curitiba? Não, nós somos brasileiros iguais. Em Curitiba você tem Sérgio Moro. Sérgio Moro está tratando de gente que roubou o Brasil todo. Agora, aqui, a gente precisaria de alguém parecido com o Sérgio Moro. Sabe por quê? Porque tem gente que está levando o dinheiro daqui para o ralo. E como é que você sabe que está indo para o ralo, Léo? É por causa do serviço que eu estou recebendo aí. Tá difícil, tá difícil. Usuário de transporte coletivo em Porto Velho tá ficando doído.